Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o que não é bom em incluir Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que inclui todo mundo, Margarida Dias. E aí, Maga, tudo bem? Olá, Rodrigo. Tudo bem, obrigada. Não sei se sou assim aqui inclui todo mundo, não é? Já ver. Muito bom, muito bom. Bem, hoje a gente vai fazer mais um episódio da série de temas de talento. Todo mundo pede muito essa série. A gente já deve ter abordado aí mais ou menos uns 28 temas de talento dos 34 que a Gallup relaciona. E a gente vai fazendo alguns no decorrer aí dos meses. E depois que a gente terminar todos, é a nossa intenção voltar e fazer de novo mais um episódio para cada um, complementando, atualizando informações e tudo mais. Mas ainda temos alguns para abordar. E hoje a gente vai abordar o tema de talentos inclusão, que não é um tema muito forte em mim, muito dominante em mim, Magá. É meu antepenúltimo, não, é o meu penúltimo talento, é o 33, o inclusão. E você? Ok. O meu está em número 15, você está mesmo no meio da tabela. Já está bem melhor que o meu, bem melhor que o meu. Eu vou ser mais útil aqui para dizer o que não é ter inclusão e o quanto eu já tive problemas na minha vida com isso. Até eu aprender a usar alguns outros talentos para me ajudar, mas ainda tenho alguns desafios que uma inclusão muito baixo me traz. Bem, para você que está nos ouvindo agora, vale a pena você nos incluir aí na lista de podcasts que você assina, também incluir os seus amigos compartilhando esse episódio com eles, porque assim você os inclui aqui na lista de ouvintes do Talentos para o Sucesso, e a gente ficaria muito feliz em incluir você no nosso hall de apoiadores lá no apoia.se/TPS, onde você pode nos ajudar a manter o podcast existindo, né? Eu costumo dizer que se você tem um material, um conteúdo que acha útil, que você gosta, que você elogia, e eu recebo muitos elogios com relação ao conteúdo do podcast, por que não se tornar um apoiador, ganhar alguns benefícios com isso? Depois a gente traz aqui alguns dos benefícios que os apoiadores têm e ainda ajudar a gente a manter o podcast existindo. Então, não perde tempo, vai lá no apoia.se/TPS, faz lá o seu apoio e nos ajude aí a construir esse podcast que tem ajudado tantas pessoas a entender cada vez mais sobre a metodologia de pontos fortes da Gallup. Bom, a gente sempre começa, Magá, com a definição do talento, do tema de talento que a gente vai abordar. Você tem aí fácil a definição do inclusão? A definição diz-nos que pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento e inclusão aceitam os outros. Elas importam-se com as pessoas que se sentem excluídas e esforçam-se para incluí-las. Eu li em PTPT, mas... Boa, É ficou legal. para mim. Fica legal, dá um ar europeu para o nosso podcast. Eu gosto de ouvir essa definição do inclusão porque metade dela sempre foi muito nítido para mim que eu não tinha. E a outra metade eu percebi com o tempo que eu também não tenho, e quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei mal. Então eu vou trazer depois aqui para vocês vão entender por que a gente não tem que ficar mal quando a gente não tem um tema de talento, né? E aí essa minha história, essa minha experiência aí ficando mal, pode servir de inspiração para que você que não tem o inclusão não se sinta mal também. Já estou curiosa. Você já está curiosa? Vou segurar o público aqui, segurar o ouvinte para eu contar mais para frente. Mas vamos começar com essa parte, vou dar um spoiler aqui, né? Mas vamos começar com essa parte de que quem tem inclusão não gosta de ver pessoas excluídas. E aí quer trazer essas pessoas para dentro do seu círculo, para dentro do seu grupo, né? Como é que você vê isso, Magá? Como é que você já viu isso em clientes seus, em conhecidos? Como é que isso se dá na prática? Eu acho que antes até de serem aqueles que querem incluir essas pessoas, são aqueles que se apercebem que essas pessoas estão excluídas. Perfeito. Ou seja, em algumas situações que tive relatos, essas pessoas até podiam estar fisicamente integradas, no sentido em que estavam na roda de um grupo de amigos ou de um grupo de empresa num happy hour ou até dentro da empresa,
mas são aqueles que se apercebem que aquela pessoa está desconfortável, não se sente tanto parte do grupo, e para mim isso já é um indício grande de alguém que possa ter inclusão, ou seja, de se aperceber, e como isso incomoda, acabam por ser aqueles que trazem as pessoas para dentro do grupo. Um exemplo interessante, que foi das primeiras pessoas a quem eu fiz sessões, foi uma amiga próxima, e eu lembro-me que nós discutíamos quando éramos miúdas, sei lá, 15, 16 anos, porque eu tenho relacionamento e o meu relacionamento inclui eu querer o grupo fechado, no sentido de só nós, para poder estar completamente à vontade, com as piadas internas que poderíamos ter. E eu lembro-me que houve uma época em que o grupo se dividiu em escolas diferentes, eram próximas as escolas fisicamente, mas estávamos em escolas diferentes e combinávamos uma vez por semana almoçarmos juntos. E essa amiga quase nunca vinha, só ela, trazia sempre alguém. E claro que eu não era também rude ou não educada ao ponto de querer mandar aquelas pessoas embora, mas assim que tinha uma oportunidade só com ela, ia-lhe perguntar porque é que ela trouxe aquelas pessoas, porque é que não veio simplesmente almoçar. E ela dizia sempre, eles perguntaram-me onde é que eu ia almoçar, eu não tive coragem de não convidar para virem também comigo, ou eles ouviram-me a combinar e então eu tive que convidar também, e também ela ter dificuldade em entender o meu lado. Mas qual é a diferença? Nós estamos todos aqui, só estão mais aquelas pessoas, porque é que isso te incomoda? Então nós tínhamos algumas discussões nesse sentido. E para mim ficou muito nítido que era o meu relacionamento a chocar com a inclusão dela, quando ainda não Perfeito. tínhamos noção disso. Eu sinto a mesmíssima coisa, talvez até num nível maior por ter uma inclusão muito mais baixo, mas eu sinto muito isso também. Eu sempre achei que eu tinha ciúme dos meus amigos. E na verdade eu acho que até é um pouco. Então, eu tinha essa sensação também de, putz, o que trouxe mais esse cara? Você é meu, eu quero te guardar numa caixinha pra mim, não pros outros, né? E é legal você contar essa história e também aí um pouco do que eu tô falando, pra gente olhar por outro viés, né? De como essas pessoas, então, que têm inclusão alta, e aí você falou uma palavra uma expressão que eu gosto bastante, que é se perceber, notar que a outra pessoa não está incluída, né? Muitas vezes, na minha vida, eu não incluí alguém e depois saí como o chato, como o arrogante da história, mas grande parte dessas vezes eu nem vi aquela pessoa, né? Eu sou capaz de estar numa, sei lá, numa mesa de bar, alguma coisa do tipo, ter alguém sentado na outra mesa sozinho, que conhece o pessoal que tá na minha mesa, e eu não notar isso, e eu não perceber que essa pessoa tá sozinha, não tá sentada com ninguém. E por outro lado, eu vejo as pessoas que eu conheço têm uma inclusão mais alta, a minha esposa tem uma inclusão mais alta, a facilidade que essas pessoas têm de perceber o excluído. E outra coisa que você colocou, de perceber a pessoa que parece estar incluída, mas está excluída, né? Por exemplo, em treinamento, eu tive que desenvolver uma forma consciente de incluir os outros, porque eu não percebo aquela pessoa que está ali e está sendo dominada pelos outros, né? Por exemplo, sei lá, dou uma atividade em grupo. E aí cada mesa tem, sei lá, 5 pessoas fazendo uma atividade em grupo. E é muito comum você ter uma situação onde, sei lá, 4 daquela mesa são amigos, são mais próximos, ou por algum outro motivo, sei lá, tem um pensamento parecido, e aí eles se unem mais, e a quinta pessoa que de repente pensa diferente, ou qualquer outra coisa do tipo, ela não consegue entrar, não consegue furar a barreira, né? E aí, como os outros 4 que estão ali não têm o inclusão, por exemplo, eles não percebem isso. E eu também não percebo. Eu não percebo. Então, eu tive que criar um processo consciente para que eu cheque se as pessoas estão incluídas. Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre é misturar as pessoas sempre. Então, cada atividade que eu dou um shuffle nas mesas para que a pessoa vá sentar em outras mesas, entre outras coisas, para que eu minimize a possibilidade de que exista isso, uma pessoa que está ali e não está inclusa no grupo, porque eu não consigo ver isso, eu não consigo perceber isso. É engraçado estares a contar isso, porque apesar do meu não ser assim tão baixo, isso aconteceu-me esta semana. Eu estou a dar uma formação online
e uma das pessoas do grupo não conseguiu estar presente no primeiro dia. E parte do que era necessário no segundo dia, eles tinham que usar o que tínhamos falado e os exercícios que tínhamos feito no primeiro. Eu nunca mais me lembrei que aquela pessoa não tinha acesso a isso porque não tinha estado no primeiro dia. E eu continuei sempre seguido. Ele também não me disse nada, só no final é que me avisou. Eu nunca mais me lembrei disso. É mesmo não nos apercebermos, não é? Aquela lente que essas pessoas têm. Então, e aí entra o que eu disse que ia falar, né? Que a parte que eu, de repente, aceitei mais rapidamente da falta da inclusão é essa parte, a parte de que eu não vejo, eu excluo. E, obviamente, eu aceitei em mim, mas eu não posso, como eu costumo dizer para os meus clientes, isso não é um salvo-conduto para que eu não inclua as pessoas, né? Tem uma história que eu já contei num outro episódio e que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Eu fui dar um treinamento num grande banco e estava todo mundo na sala, mas tinha acho que 2 meninas, se eu não me engano, que não puderam estar lá e que estavam então remotamente através do Teams, né? Então tinha um projetor atrás, tinha 2 telas, em uma estava a minha apresentação, na outra estava dividido no meio e as 2 meninas lá, né? E toda vez que eu dava alguma atividade, eu esquecia delas. Então alguém falava, professor Rodrigo, lembra das meninas, eu tinha que virar e explicar para elas também, né? Então, assim, eu realmente noto muito facilmente em mim a dificuldade de incluir pessoas. E eu me considerei, Magá, durante muito tempo, não sei você, mas eu me considerei durante muito tempo tímido. Eu achava que eu era tímido e talvez até seja um pouco, mas eu acho que eu sempre tive esse conflito de, pô, mas peraí, eu sou tímido, mas eu gosto de falar em público, eu gosto de estar na frente de uma sala. Apesar disso não ser mutuamente excludentes, né? Mas eu acho que eu não sou tímido, ou talvez não seja eu ser tímido que é isso que eu sinto. O que eu sinto, na verdade, são vários talentos que eu não tenho, e aí, no caso, um deles, o inclusão, que faz com que eu realmente não veja. Eu não percebo as pessoas, eu não vejo que tem alguém ali, eu passo do lado e não vejo aquela pessoa, eu esqueço de cumprimentar as pessoas na rua, né? Durante um tempo eu achei até que eu tinha algum grau de autismo, porque eu simplesmente ficava fechado no meu mundo, assim, sabe? Muito louco Uhum. isso, né? Sim, Então, é engraçado realmente que eu tem isso. relaciono-me muito, mas É, também é interessante teres trazido isso da timidez, porque eu acredito que também há pessoas com inclusão alta que se consideram tímidas, exato, não é? Ou exato. seja, que É, podem se sentir tímidas noutras situações, ou se calhar perfeito. falar em público, É, mas com estranhos têm é, facilidade é. em interagir. É E é legal isso interessante. porque às vezes a pessoa, é muito comum quem está começando a entender os talentos, a pessoa fazer relações de causa e efeito que não necessariamente são verdadeiras, né? Então, eu tenho, sei lá, eu tenho competição, então eu nunca vou me preocupar com o outro. Não, isso não é verdade, né? Você tem competição e pode se preocupar muito com o outro, ou qualquer coisa do tipo. E é verdade isso que você falou. Às vezes a pessoa pode achar, de repente ela é tímida, e aí ela faz o assessment, sai o inclusão, e ela lê, ela fala, não, pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de fazer isso, né? E de repente, às vezes, se ela perguntar para as pessoas com quem ela convive, ela vai se surpreender, porque de repente as pessoas vão dizer, não, você é assim, você vai buscar a pessoa, você, né? Isso Uhum. é muito interessante. Agora, a segunda parte, e aí eu entro no que eu disse lá atrás, que é a parte que eu tenho que explicar com muito cuidado isso, é a parte de que diz ali, né, na definição, que as pessoas que têm esse tema de talento aceitam os outros, né? E quando eu falo isso, quando eu estou trabalhando com alguém que tem inclusão, eu costumo dizer que quem tem inclusão alta tem mais facilidade de lidar com o diferente, né? Com as pessoas, de repente, que têm Uhum. alguma preferência ou alguma característica diferente. E aí você pode incluir qualquer coisa, desde preferência religiosa, política, questões relacionadas a sexo, gênero, enfim, qualquer tipo de diferença que vocês imaginarem aí entre A e B. Quem tem inclusão tem mais facilidade, às vezes até gosto de lidar, né, com pessoas que têm alguma preferência diferente para aprender com aquilo, para trazer aquilo para o grupo e tudo mais, né? E
eu sempre disse que eu tenho uma dificuldade disso. E aí é complicado porque pode soar assim, pô, quer dizer que o Rodrigo, então, ele é homofóbico, xenófobo, sei lá, ou qualquer outra coisa, misógino ou qualquer outra coisa do tipo. Não, de maneira alguma. O que eu tô dizendo é que eu talvez leve mais tempo para conseguir me adequar, me adaptar a pessoas que têm um pensamento diferente e que talvez, em alguns casos, principalmente quando eu era mais jovem, eu tinha a tendência de querer converter o outro àquilo que eu penso. Ok. Então, em vez de eu incluir a visão diferente do outro no que eu já enxergava, eu tentava converter o outro, né? Eu tenho um colega que trabalhou comigo há muitos anos atrás, hoje é um grande executivo do LinkedIn e tal, e que a gente tinha essa característica, nós dois, de um querer impor para o outro a sua visão, né? Então, e a gente tinha visões, assim, extremamente opostas, né? Tanto que um outro colega nosso dizia que se você quisesse dar um presente para mim, por exemplo, era só perguntar pro Bruno o que ele queria e comprar algo completamente diferente para mim, né? Que aí ia acertar. Então, essa característica de ter uma facilidade de incluir, de lidar com o que é diferente e tal, isso é muito característico do inclusão também, né? Sim, eu concordo porque há um gosto até, ou seja, nem que seja pela curiosidade do exótico, do diferente, aqui um interesse em abrir a mente, mesmo se eu não concordar ou não compreender à partida, quem tem inclusão quer ouvir, pelo menos, quer ser exposto a alguém diferente. Eu acho que há mesmo um gosto. Assim, um exemplo engraçado, e apesar de eu não ter assim tão baixo quanto tu tens, eu não sei se é a minha excelência alta, que supostamente são pessoas mais seletivas, também me faz ter alguma dificuldade nesse ponto. Eu lembro-me que há uns anos houve a possibilidade, depois acabou por não acontecer, de termos pessoas que nos eram, pelo menos para mim, completamente estranhas no Natal, porque uma das minhas irmãs tem inclusão em primeiro, em número 1, e sentiu-se na obrigação de convidar, era uma família de imigrantes, eu não me lembro qual é sequer o país, e então quis convidar para se juntar ao nosso Natal. E eu lembro-me que eu não disse nada, porque compreendi o lado dela e compreendi que realmente essa família estava sozinha, longe do país de origem, mas para mim foi no nosso Natal, certeza que eles querem. No sentido de que eu própria acho que também me sentiria desconfortável nessa situação, e para mim a minha reação natural é eu prefiro não misturar, ou seja, quiseres, eu estou aberta para convidarmos para um jantar, para um almoço, fazermos eventos com essas pessoas que eu consigo perceber o porquê. Agora, no Natal, para mim é uma coisa tão Estranho, né? íntima que já me incomodaria. Eu sei que não seria um mau momento, mas eu não estaria tão à vontade, não é? Perfeito. E É aí isto. quem olha de fora para uma situação dessa, Magá, pode pensar assim, nossa, como a Margarida é má. Ela não quer incluir uma família que está Só sofrendo. uma. Não é nada disso, né? Eu tenho um caso que aconteceu na minha casa, também na casa da minha avó, na verdade, que um dia minha avó, acho que era Natal também, ela mandou convidar todos os caras que andam pelas ruas aí, os moradores, os homeless, né? Os moradores de rua e tal, ali da região onde a gente morava num bairro bem carente e tal. Ela pediu para chamar todo mundo para comer na mesa com todo mundo, né? E eu acho um gesto maravilhoso. Tenho muito orgulho de dizer que ela fez isso um dia, mas eu me senti incomodado. E aí, assim, aquela história, mas quer dizer que você não gosta dessas pessoas? Você não tem um coração que pensa? Não é nada disso. E aí entra uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que vale como aprendizado para todo mundo que convive com quem tem inclusão, que é o seguinte: a gente tende a achar que o outro é igual a gente, pensa igual a gente. Então, como eu não me sinto bem quando me incluem, né, ou quando forçam uma inclusão. Gosto quando me inclui, mas não quando forçam uma inclusão, e principalmente quando, como você colocou muito bem, e aí eu vejo no meu relacionamento isso, que é quando inclui numa coisa íntima demais, né, eu também acho que o outro não está se sentindo confortável, né, Aham. e, na verdade, o outro pode estar se sentindo super confortável e a gente não, né, então
Acho que é muito legal isso para você que trabalha com quem tem inclusão, entender, ou para você que trabalha com qualquer pessoa que é diferente de você, entender que as pessoas não pensam e não sentem como a gente. Então não é porque você gosta ou não gosta de uma coisa que o outro vai gostar ou não gostar daquela coisa, né? E a gente sempre quer julgar o que o outro está pensando ou sentindo com base no que a gente pensaria ou sentiria naquele lugar. Eu já ouvi muito, e com certeza todo mundo que está nos ouvindo também já ouviu muito, pessoas dizerem assim, não, porque se fosse eu no lugar dele, faria não sei o quê. Exatamente, mas não é você no lugar dele. Ele faria outra coisa completamente diferente, né? E Exatamente. isso não faz com que ele esteja errado. Agora, tem uma coisa também aqui que é, quem tem inclusão quer reduzir a diferença entre ricos e pobres, né? E isso eu também percebo numa pessoa que está vindo na minha mente aqui, que tem inclusão alta e que é uma pessoa super engajada nas questões das questões sociais, nas questões de igualdade, esse tipo de pauta, né? Que essa pessoa é extremamente engajada e é outra pessoa que eu tenho orgulho de conhecer, admiro, por conta dessa busca de algo que eu acho utópico, né? E a pessoa não, ela acha possível e ela vai até onde ela puder para isso, né? Sim, eu às vezes brinco que quem tem inclusão é um bocadinho Madre Teresa de Calcutá, não é? Ou seja, Boa. tem aqui assim uma entrega, uma bondade ao outro, um bocado também justiça aqui associado de alguma forma. Há uma história dessa minha irmã que tem inclusão em primeiro quando era criança, ela pelo caminho, casa e escola, reparou numa casa que estavam crianças sozinhas, sem nenhum adulto, e algumas muito pequenas. E ela não descansou enquanto a minha mãe não foi falar com a assistência social, quando foi tratar do assunto. Não foi Olha só. só contou a história e estava triste. Ela insistiu até isso ser resolvido e foi resolvido. As crianças tiveram direito à ajuda para cuidarem delas enquanto os pais trabalhavam, não é? Muito bom. E é um bocado isso, eu acho que não é necessariamente só ricos e pobres, apesar de depois acabar por cair aí. Também já vi quem quisesse criar um projeto na área de educação, só que normalmente a educação, para ser um projeto viável, tem que ser privado, né? Então, aí exige que haja um pagamento associado, mas então eu só vou dar a possibilidade a quem tem. Então, há sempre, para não doer tanto em quem tem inclusão, tem que criar, sei lá, um sistema de bolsas ou uma maneira de dar a oportunidade, mesmo a quem não tem essas possibilidades, recursos financeiros, para poder ter acesso ao mesmo. Por isso é que eu digo que também há aqui um senso de justiça, não é? Ou seja, porque é que só estes é que têm acesso, não é? Exato, e aí a gente já começa a perceber alguns dos desafios para quem tem inclusão. Um deles é o desejo de que todos sejam ouvidos, todos participem, né? Então, isso é muito nobre, mas em algumas situações isso é inviável, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Numa situação, por exemplo, numa empresa, onde uma decisão precisa ser tomada e essa decisão vai impactar muita gente, se você ouvir muita gente, você vai ter infinitas hipóteses, infinitas ideias, infinitas alternativas para lidar com aquela decisão. Por isso, às vezes, quem tem inclusão numa situação dessa acaba não conseguindo decidir, acaba ou demorando muito porque quer ouvir todo mundo, quer que todo mundo tenha a oportunidade de opinar, de dizer alguma coisa. E a gente sabe que em algumas situações, e muitas situações em empresas, uma decisão precisa ser tomada rápida, independente de ela agradar todo mundo ou agradar só uma parte das pessoas. Quer dizer, agora estamos na época numa fase em que a transparência é muito valorizada no mundo empresarial, ou está a ser cada vez mais valorizado. E, para além da transparência, o dar voz a todas as pessoas, a partilha da tomada de decisão, não ser só centralizada no líder, etc. E já vi empresas com esses constrangimentos, no sentido em que, ao perguntarem tudo a todos, era muito tempo que era despendido em tomadas de decisões e às vezes tomadas de decisões pequenas e relevantes e que as pessoas não queriam estar a dar a opinião delas sobre aquilo porque não lhes interessava minimamente. Também vi soluções interessantes em que algumas dessas decisões eles agruparam em
grupos de tipos de decisão, essas menores pelo menos, e criaram equipas com um líder para Legal. cada tema e ainda por cima faziam essas equipas rodar de 6 em 6 meses. Não há aquela acusação, vocês escolhem sempre assim, etc. E então Muito legal. foi uma solução que eu achei muito interessante. Muito interessante. Então, o que você coloca para quem, por exemplo, tem inclusão e está na posição de liderança, é uma ideia muito legal de você, de repente, porque além do fato de você permitir que as pessoas sejam ouvidas, você empodera as pessoas pela decisão, né? E sabe uma coisa legal que me veio à mente enquanto você comentava isso? Tem um livro muito legal do Ricardo Semler, um empresário brasileiro, que chama Virando a Própria Mesa. O Ricardo Semler é um cara... esse livro é muito difícil de achar, porque o Ricardo Semler recolheu todos, comprou todos e queimou. Ele falou que ele não queria mais esse livro rodando. Então é muito difícil de achar, mas quem achar é muito legal. É um livro muito interessante, porque o Semler ele tem uma mente fora totalmente dos padrões empresariais, né? Mas o ponto que eu quero trazer do livro, ele conta que quando ele assumiu a gestão, o controle da empresa do pai dele, ele fez uma série de mudanças. E uma das mudanças que ele conta é que até ele entrar, quem decidia qual era a cor do uniforme dos trabalhadores era o RH. Então o RH ia lá e falava, o uniforme vai ser azul. E aí fazia azul para todo mundo, né? E ele entrou e mudou isso. Ele pediu para que os trabalhadores se organizassem e escolhessem a cor do uniforme que eles queriam, né? E aí ele conta que isso gerou um clima muito legal entre todo mundo, porque empoderou eles, deu a opção de escolha para eles, e que no final eles escolheram a cor que ele ia escolher. Escolheram lá o azul, por exemplo, né? Eu acho que é bege que ele fala, que ele conta no livro. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, via de regra, as pessoas vão escolher mais ou menos as mesmas coisas, né? Não tem ninguém tão iluminado que vai escolher uma coisa que ninguém pensou, principalmente em coisas pequenas. Por exemplo, sei lá, a gente vai comprar que marca de papel higiênico, a gente vai comprar que marca de caneta, né? Muito, né? E talvez isso seja uma oportunidade legal para quem tem inclusão de começar a incluir pessoas, né? E empoderar as pessoas. Eu tenho um jeito de liderar que você já deve ter percebido isso numa fala que eu te dei, eu vou dizer qual é, que é o seguinte: eu acho que as pessoas que são responsáveis por alguma coisa, a partir do momento que elas são responsáveis, elas fazem o que elas acharem que deve ser feito. Você perguntou para mim um dia, que tema que a gente vai gravar, a gente pode depois bater um papo, escolher. Eu falei, não, escolhe você. Escolhe, fala, a gente grava, né? Quando a Rebeca me perguntava, mas como é que você acha que eu devo postar isso nas redes sociais? Posta do jeito que você achar que você deve. Primeiro, porque ela sabe muito mais disso do que eu. Mas segundo, porque era ela que tinha que fazer. Então, eu tive um liderado meu, Fagner, que já até participou de um episódio nosso aqui uma vez, há muito tempo atrás, e que eu liderava ele dessa forma. Ele tinha os trabalhos dele para fazer. Eu falava, cara, você sabe fazer, você foi contratado porque sabe fazer. Faz o que você achar que você deve. E aí, óbvio, em coisas maiores, eu olhava, eu acompanhava, mas mesmo nas coisas maiores, se tivesse um conflito de decisão que não fosse algo que eu visse que era muito complicado, deixava ele decidir, né? Então, o que você coloca eu acho muito legal. O cuidado para não demorar muito para decidir quando você é líder, e a oportunidade de repente, empoderar os liderados com esse tipo de formação de grupo aí que você comentou, né? A Gallup coloca alguns temas contrastantes com inclusão. O primeiro que ela aponta é o harmonia. Ela diz que o inclusão trabalha para a aceitação das pessoas do lado de fora e o harmonia trabalha para o acordo entre as pessoas do lado de dentro. Como é que é isso? Explica isso pra gente, Maga. Como é que você vê isso? A minha visão é que o talento harmonia não necessita que ninguém se sinta integrado, desde que as relações estejam a um nível de respeito, em que não haja conflitos. Lá está, nem visíveis nem aqueles invisíveis, que eu acho que a harmonia também consegue ver os invisíveis. A inclusão está ali do lado, acho que querem dizer do lado de fora, é mesmo no sentido de, independentemente, as pessoas até podem ter conflitos umas com as outras, até podem ter problemas, choques, mas isso só acontece, não é? O choque, o conflito,
quando alguém se Elas sente fazem parte. integral o suficiente para falar. Eu diria que assim a distinção que eu faço normalmente neste contraste. Muito bom, muito bom. É bem legal, bem interessante isso, porque eu já vi um caso de uma pessoa que tinha inclusão alta, vi não, né? A pessoa me contou que quando ela percebeu, quando ela descobriu que ela tinha o inclusão, ela começou a refletir sobre atitudes que ela teve no passado, tal, para tentar enxergar o inclusão ali. E uma das coisas que ela sempre foi muito criticada era que ela causava conflitos por incluir pessoas demais. Então, por exemplo, essa pessoa contou uma vez que ela tinha uma dificuldade que era assim, por exemplo, marcamos uma reunião para hoje às 10 horas. E aí, 2 pessoas não apareceram, mas 8 estavam ali. Ela não começava com as 8. Ela esperava chegar as outras 2 para que elas não ficassem excluídas das decisões. Só que aí, quando essas pessoas chegavam, os 8 que estavam ali antes estavam pé da vida por terem chegado no horário, ter que ficar esperando e tudo mais. E isso acabava gerando alguns conflitos no grupo, né? E não chegava a nenhum tipo de ruptura tal, mas tinha alguns conflitos. E quando ela percebeu que tinha uma inclusão e leu essa questão do contraste, né? Eu li para ela essa questão do contraste, ela na hora percebeu, falou, putz, então agora eu tô entendendo o que acontece, né? Eu quero a aceitação das pessoas que estão do lado de fora, então eu me forço a trazer essas pessoas para dentro, só que em alguns casos eu deveria ter deixado essas pessoas de fora por conta de uma decisão que elas tomaram, ou, por exemplo, chegar atrasado e tal, e valorizado quem já tá dentro do grupo, quem já tá ali, e ao não fazer isso, eu gerei um conflito, né? Então, é bem característico isso. Já o Harmonia, né, ele tem essa busca constante pelo não conflito. E aí diz também, Maga, e esse eu acho que vai ser bem interessante para você comentar, que é o inclusão aceita indiscriminadamente a todos do grupo, enquanto o excelência seleciona discriminadamente quem entrará no grupo. Como é que você tem excelência? Como é que você vê a diferença disso? Então, como é que você vê essa questão? Doeu um bocadinho quando li isto. Eu pensei, não, mas eu não sou assim tão má. Mas eu acho que é mesmo por situações, como eu estava a dizer, se me pedem no Natal, ou se a minha expectativa, e aqui também entra um bocado o meu relacionamento, eu acredito, é estar com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas, eu fico desiludida se trazem alguém de fora. Agora, aquilo que eu acho que este contraste significa é mesmo uma seleção. E sim, eu sei que tenho isso. Um exemplo, deixa eu ver se eu consigo encontrar um exemplo. Este, se calhar, eu vou dá-lo. Estou aqui a expor-me. Eu lembro-me de ser adolescente e ia para uma semana que organizam na universidade, chamam de, já nem sei se é férias desportivas, umas férias organizadas pela universidade, em que basicamente é festa e o dia todo, atividades, e eu já tinha ido num ano e ia no ano seguinte. E mesmo antes de eu ir, alguém da minha família, alguma das minhas irmãs comentou, como eu estava solteira, que eu poderia voltar de lá não solteira, algo deste género. E o meu comentário, eu não me lembro que frase é que eu disse, mas eu disse qualquer coisa. Que achas que nas férias desportivas, no sentido de, achas que é lá que vai estar alguém que me interesse? E a minha irmã, que tem inclusão na alto, disse, por que não? Também vai estar lá, né? Se tu vais, por que que não vai? Não há de encontrar alguém? Do teu gosto, da tua preferência, né? Sim. E eu iam amigos próximos de quem eu gosto muito, mas eu acho que era a minha excelência a falar de ali não é lugar para eu encontrar, é assim um bocado novo da minha parte, talvez, mas sim, eu sei que tenho essa tendência, vamos dizer assim. Mas é muito interessante isso, de novo, porque eu adoro ouvir esse tipo de história que você contou, porque desde que eu comecei a trabalhar com essa metodologia, eu diminuiu muito um ato ruim, um hábito ruim que eu tinha de julgar o comportamento e o pensamento dos outros como errado, né? Então, por exemplo, talvez no passado, se eu ouvisse você contando essa história, talvez eu acharia você snob, mas hoje não. Hoje eu só sei que é um talento pensando de uma forma, te fazendo pensar de uma forma. Bom ou ruim, depende do caso, né? Eu já falei isso num episódio, a gente tá aí com a história de ainda gravar o episódio sobre o How Full is Your Bucket,
mas eu falei já num episódio sobre o mesmo talento que faz você ser excelente em alguma coisa pode causar você ser, de repente, não excelente em outras coisas. Então, da mesma forma que, de repente, você pode ter tido esse comportamento e quem está de fora pode olhar e falar, nossa, que snob, é o mesmo talento que te faz ter sucesso, te fez ter sucesso profissional, trabalhando, inclusive, fora do teu país, fora do teu continente. É o mesmo talento, né? Às vezes a gente... Sim, eu já partilhei aqui que tive dificuldades em aceitar no início a minha excelência. Mas Exatamente. hoje em dia eu lembro-me sempre que se não fosse a minha excelência, eu não era coach hoje. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu sobre meu déficit de atenção, né? E eu comentei, falei, olha, eu queria não ter isso, eu queria que isso não estivesse em mim. E esse cara extremamente sábio, amigo meu, disse, só toma cuidado para não tirar uma coisa ruim de você e com isso tirar também um monte de coisas boas. Então, na época eu não conhecia essa metodologia, nem ele, mas o que eu traduzo hoje às vezes a pessoa tem um porão de um talento e ela começa a achar que o caminho para eliminar aquele porão é eliminar o talento, né? E na verdade não, você pode eliminar o porão, você deve eliminar o porão criando mais varandas, né? Indo mais para a varanda. Então, isso traz para a gente, né, essa questão da diferença aí entre a inclusão e o excelência, e aí a gente vê, então, o inclusão como algo, como um talento que tende, de repente, a ver essa atitude com mais bons olhos. Não, eu aceito indiscriminadamente todo mundo, né? Ok, lindo, maravilhoso, né? Isso é muito legal mesmo, eu admiro pra caramba, é um talento que eu admiro pra caramba. A questão é até onde isso é útil, é produtivo e até onde isso começa a não ser mais produtivo, né? Então, talvez uma dica final aqui para a gente já ir encaminhando para o encerramento da minha parte, depois eu queria que você desse uma também. Talvez a minha dica final seja essa, é monitorar quem realmente deve fazer parte daquela decisão ou daquele grupo, quem pode fazer parte, seria legal que fizesse parte, e o ato de fazer parte não vai atrapalhar o processo, e quem é só você querendo satisfazer essa necessidade de incluir todo mundo, e isso está prejudicando mais o processo de decisão, o tempo e tudo mais, do que efetivamente contribuindo. Não que a contribuição dessas pessoas não ia ser importante, ia, mas o peso é pesar entre o valor dessa contribuição versus o tempo que eu tenho que entregar o projeto. Então, essa é a minha dica aqui. E aí, Magá, o que você fala sobre dica e sobre complemento do que a gente falou para a gente encerrar? Então, uma coisa que disseste aí foi interessante. Às vezes é uma necessidade de incluir e nem sempre é a melhor decisão a tomar naquele momento. E um bom exemplo disso é as pessoas, enquanto não sabem que têm inclusão, não sabem que têm ali uma característica que têm que satisfazer, mesmo se tiver que ser fora do local de trabalho. Eu acho que há muitas oportunidades dentro do local de trabalho para se utilizar a inclusão. Muitas vezes são as pessoas que podem estar, mesmo se não for a função delas, podem estar no onboarding, não é? A receber pessoas novas, a fazê-las fazer-lhes perguntas, a conhecê-las melhor. São as pessoas que naturalmente já fazem isso e que podem ajudar também quem está responsável por isso. Mas mesmo quem não conseguir a isso, né? Porque se você não é responsável por isso, pede, posso participar do onboarding, né? Seria legal. Exatamente. Quem não está e não tem, ou sente que não tem essa possibilidade, quando fica mais consciente disso através aqui do Clifton Strengths, pode também procurar fora, uma instituição, alguma coisa. O problema, eu acho que é quando as pessoas não sabem e vão satisfazer essa necessidade sem se aperceberem. Já ouvi relatos de pessoas que ficaram a falar durante muito tempo com, lá está, pessoas que estavam a pedir na porta do supermercado e de repente a pessoa já estava dentro do carro delas, já tinha o número de telefone delas e elas não queriam isso, elas sabiam que isso ia prejudicar a própria vida e que não ia ser interessante. Mas, lá está, como não estavam a satisfazer essa necessidade de outra maneira, acabaram por ter esse comportamento. Acredito eu que tem muito a ver também por necessidade de utilizar aquele talento que está ali. E então é o ser inteligente de como é que eu posso utilizar a minha inclusão de forma benéfica, não é? Ou seja, isso dá-me energia eu ter este tipo de
atitudes, porque eu tenho inclusão alta, e então, em vez de deixar que isso aconteça conforme o excluído me aparece à frente, ir eu procurar uma forma mais eficiente e eficaz, às vezes até de ajudar grupos de pessoas, em vez de uma pessoa só, não é? Numa igreja, por exemplo, tem tantas alternativas em igrejas para quem frequenta alguma igreja, clubes, né? Tantas alternativas em clubes para que você possa incluir pessoas e, de repente, isso que você falou é muito legal, você pode se energizar fazendo isso fora do ambiente de trabalho. Não que você não deva fazer no ambiente de trabalho também, deve, mas acho que você tem que procurar, como disse a Margarida, tem que procurar as oportunidades onde isso é útil e, né, onde não, de repente não é tão útil assim. Isso vale para todos os talentos, né? Qualquer talento que você tem, é legal você perceber onde isso é útil, onde isso é produtivo e onde é melhor você usar outro talento. Tem uma coisa que eu falo sempre, que as pessoas às vezes esquecem, é que você tem outros talentos. Você não precisa ficar, você tem um martelo e aí estragou uma torneira na tua casa, você não vai usar o martelo para consertar a torneira só porque você tem um martelo, né? Você vai usar uma outra ferramenta mais adequada e deixar o martelo lá na caixinha. Então, às vezes, você vai ter que deixar o inclusão na caixinha e usar um outro talento em dado momento. E aí, a sabedoria vai do autoconhecimento, e aí é o que você falou. Quanto mais, e por isso o coaching é muito legal, quanto mais você se entender e entender onde o inclusão te ajuda, onde ele não te ajuda, maior a probabilidade de que você saiba quando usar e quando não usar, tá? Exatamente. Uma das formas da gente incluir você aqui é pedindo de novo para que você nos assine, que você compartilhe esse programa com os seus amigos. Que tal você que tem inclusão incluir mais gente aqui no nosso podcast? Ó, você já faz parte do grupinho, hein? Não conta para ninguém, mas traz mais gente para o nosso grupinho. E também, de repente, você fazer parte, se incluir lá no nosso apoia.se/TPS, tá aí embaixo na descrição desse episódio, para que você ajude o podcast a continuar existindo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio sobre o tema inclusão. Coloca aí nos comentários se você tem ou não tem esse tema e como é que você faz para lidar com essa necessidade de você incluir mais gente. Você já aprendeu a lidar com isso? Criou algum truque? Criou alguma ferramenta? Como é que você faz para lidar com isso? Vai ser muito legal poder ler ou ouvir aí, para quem quiser mandar um vídeo, um áudio, qualquer coisa do tipo, poder ler ou ouvir a sua contribuição para esse tema. E a gente volta na semana que vem para tratar de outros assuntos, quem sabe outro tema de talento, quem sabe outro assunto relacionado a algum outro tema que a gente aborda aqui, mas sempre focado em te ajudar a aprender que existe um jeito mais gostoso e produtivo de ter sucesso e de ser feliz. Beijo para vocês, grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.